Hello everyone, vou dar início à aula, tá? Eu vou estar falando, né, um pouquinho, né, sobre o Passive Voice, né? Hoje, na semana passada, eu dei a introdução, né? Falei um pouquinho, né? Expressei algumas coisas. E agora eu vou dar continuidade, tá ok? Vou botar aqui Mariana, né? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente responder aquela última atividade que eu passei para vocês. Terminou que eu não corrigi, nós não tivemos tempo. Mariana, por enquanto só. Será que eles estão com horário, estão confundindo o horário? Eu levei um susto, achei que foi português. Aí eu fui ver. Não, deixa eu ver quem mandou a mensagem. Ah, Amanda agora. Mas tá no horário certo, né? Que pelo amor de Deus. Não, eu que tava trocando, porque tá no Mas tá, o mesmo horário tá turno. certo, né? Esse horário mesmo. Tá. Então vamos lá. Compartilhar aqui. Aí você vai botando as respostas. Bom, aqui eu não sei se dá para visualizar legal, mas eu vou tentar. Deixa eu ampliar isso aqui. Bom, aí ficou falta. Aí isso aqui nós falamos sobre health problems, né? Que foi relacionado a doenças, né? Até mostrei para vocês alguns vocabulários na semana passada. E aqui era para vocês marcarem
não sei se dá para visualizar legal, que a minha câmera não estava muito boa, que é para vocês marcarem a resposta que tem a ver com a coerência do passive voice, né? Aqui, a 1.1, aqui é a letra A, né? Que é They will paint the door. Deixa eu pegar o livro, que eu acho que vai ficar legal o livro aqui. Foi a 262. Essa é a 263. Então, aqui ficou The doors. The doors will be painted, né? Aqui é para você passar para o passive voice, né? Está na voz ativa, você vai passar aí para passiva. 1.2. I wasn't offered a drink. Lembrando que a estrutura do passive voice você vai usar, tá lá no livro, na 62, que você vai usar o verbo to be e o verbo no particípio, tá? E de acordo com a tabela que eu vou mostrar daqui a pouco para você, vocês vão perceber que a tabela vai mudar ali, por exemplo, você está no passado, está no presente, vai mudar para o passado. Eu vou falar da tabela. Então, aqui ficou wasn't offered a drink. Aqui ficou, até passou aqui. Aqui ficou a primeira, né? Que ficou they didn't offer it, tá? Aqui ficou they planned haven't. Aí ficou no livro, ficou a segunda, a 1.3, tá? Vai ficar somebody else is written to the plan. A 1.4 ficou a primeira. We need new curtains, né? 1.5, se eu estou trabalhando com past perfect, tem aqui, ó. Então, aqui vai ficar grammar had been taught, né? Então, aqui ficou no present, aqui vai ter que ser no past. Aqui ficou, inverteu aqui, né? Então, aqui ficou we put the magazine back, ficou the back, né? The magazine was put back. Essa ficou a resposta dessa. Aqui foi o passive que eu falei na. Aqui mostrei também as estruturas para vocês também na semana passada. Né? Aí agora eu vou no outro aqui. Eu fiz um outro aqui para vocês, para vocês verem mais ou menos. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aluno que está. Não. Então, aqui vai falar do uso de active e de passive voice. Vou retomar aqui. Aqui você tem a expressão would wither, né? Essa expressão aqui, você tem. Vou trabalhar um pouquinho com essas, com algumas expressões. Ela tá em qual parte? Isso aqui? Isso aqui está na página 263. Eu que fiz agora um slide para vocês, que eu vou estar falando da mudança que ficou faltando de eu falar para vocês, a mudança do presente para o passado, aí eu vou explicando com alguns exemplos aqui. Mas eu vou falar da página 263, tá? Uhum. Would you rather é o que, no caso, você desejaria, né?
Aí eu botei aqui, what LeBron play basketball or some random person sitting in the stand. Tá? Um exemplo aqui. Quem seria os verbs in the voice, tá? Como eu havia falado nas aulas anteriores, o passive voice é quando eu transformo a voz ativa para a voz passiva. E ela vai ter que obedecer algumas regrinhas, tá? Sobre estruturas verbais. Então, praticamente o que eu disse está aqui, né? Voice is the form a verb take to indicate whether the subject of the verb perform or receive the action. É aquilo que eu havia falado anteriormente. É quando a voz ativa ela passa para ser passiva. Eu mudei, né? O que era passivo se tornou ativo. E além disso vai mudar também a estrutura verbal. E existem dois tipos de voz, né? Que é a voz ativa e a voz passiva. O que é a voz activa? Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing a cause in the action. Ou seja, a voz passiva ela é geralmente demonstrada, né, usada, quando o sujeito realiza a ação, né? Ela vai realizar a ação, que é a voz ativa, causando o quê? Causando uma reação no objeto. Aí aqui tem um exemplo aqui de LeBron throw the basketball before the buzzer, né? Que você tem o ativo, que é LeBron, né? Que é o esporte não, o nome do time, né? De basquetebol, né? Ele é o quê? Participa, né? Do basketball onto the buzzer. Então, é uma estrutura normal. Você tem a estrutura do sujeito, você tem o verbo e você tem o objeto. O objeto aqui é the buzzer. Né? Um exemplo mais simples. Ó. LeBron scoring 3 points. Né? O LeBron, que é o time de basquete, marcou 3 pontos. Normal. Quem é o ativo? O LeBron. Quem é o objeto? 3 points. Agora, quando eu quero passar para a voz passiva, aí vai ficar o quê? Os pontos foram marcados pelo time lá, LeBron, né? Então, a voz passiva é quando o sujeito, ele faz a ação e tem a reação. A reação é um objeto, normal. Tá. Deixa eu ampliar isso aqui que vai ficar melhor. E você tem a strong voice, que é aquela voz passiva diferenciada do normal, que eu vou... Não sei se vai dar para me falar hoje. Esse aqui eu falei. Why the matter? Qual é o problema do strong right to use an active voice? Qual o principal problema? Active voice is more direct, ela é mais diretiva, ela é mais assertiva. Por quê? Porque você tem o sujeito, você tem que é o sujeito, que é o agente da ação, e você tem o resultante da ação, e o resultante da ação é o objeto. Então, você fica mais fácil de você identificar. Né? Aí aqui, passive voice is usually orderly. Então, como eu havia falado anteriormente, né? Você tem um esqueminha ali estrutural dentro de uma frase ativa, né? Dentro de uma frase ativa. O active voice is like watching a LeBron play. A voz ativa é como assistir, né, o LeBron play. O LeBron é o time, né, jogar. Passive voice is like watching Goons, Tucan and Blanche in the stand. Então, quando eu vou usar a voz passiva? Quando eu vou querer usar o passive voice? When Tishanani tried to hide the subject of the sentence. Quando eu quero tentar omitir, né? Seria aqui na questão de omitir, né? Esconder, né? Omitir, né? O sujeito na frase.
Aí eu vou dar exemplos mais à frente aqui que você vai entender. For example, the politician might say, poderia dizer, o erro foi feito por alguém. Eu estou omitindo aqui o sujeito, né? Ah, mas o sujeito aqui é alguém. Claro, no inglês, no português, você tem a classificação lá dos sujeitos. Sujeito determinado, sujeito indeterminado, né? Não sei se é a mesma estrutura, né? Na minha época era sujeito oculto. Então, no inglês, eu vou usar o quê? O passive voice para poder fazer essa omissão aqui, né? Então, aqui, dei o exemplo. When intentional, try to minimize, minimizar, né? The guilt of the subject. O mesmo exemplo que eu dei aqui da omissão ali da pessoa que fez. Alguém. Quem é esse alguém? Quem é o agente disso? Tem, né? For example, the cheating boyfriend might say, cheat was committed by me. Ó, esse cheat tá se referindo ao rapaz aqui, né? É uma expressão quando eu quero se referir que é um namorado muito sem importância, tá? Was committed by me, né? Ou seja, aqui eu usei só o adjetivo e não especifiquei a quem era. O by também é uma característica muito utilizada, que é por, pelo, é muito usada aqui no passive voice. O emphasize, ou quando você também quer enfatizar o ponto, né, de uma elocução sua, né? Você pode também fazer o uso disso. Eu estou vendo aqui se tem mais algum aluno que me deixou alguma mensagem aqui no WhatsApp. Não. Não. Então, as características é mais essa aqui. Vamos passar para a próxima. Como é que ele é formado? Tá? Essa formação aqui está bem no livro de vocês aqui. Bom, aqui ele está dizendo que ele requer o double verb. O que seria double verb? Esse double verb, ele geralmente vai ser composto pelo verb to be, né? Independente do seu verb tense. Você vai ver que todas as vozes passivas, você vai perceber que vai ter o verbo to be ali e vai ter o verbo no particípio. Isso vai ser de praxe. Bom, geralmente o particípio vai ser o in, at, o to, né? Verbo regular, né? Aqui, in, aqui seria relacionado a alguns verbos irregulares, tá? Tanto esse in como to, né? Mas, geralmente, quando ele é regular, ele vai terminar com ed. Se ele não é regular, ele vai usar aquela tabela lá dos verbos lá, tá? Até aí tudo bem. Aí aqui você tem aqui, John baked a bread. Então, você tem o passive você tem o passive voice, the bread was baked by John. Então, você, como eu havia falado, você tem aqui duas estruturas. Esse double verb é isso aqui, ó. Verbo to be e o verbo no particípio. Então, você tem aí was baked. Então, o quê? O pão, ele foi feito, foi confeccionado, né? Pelo John.
tá? Aqui o was, aqui é o verb to be, é o verbo to be. Right should be family form to be, isso aqui eu havia falado. Review sobre o verbo to be, são essas estruturas aqui que vai aparecer no passive voice aqui, essas estruturas. Então, você tem o am, o is e o are, né? Estruturas de verbo to be no presente. O ers e o were, né? Que são estruturas que você vai ver isso no simple past. E o be e o being, né? Que também são estruturas que você vai ver também lá. E o been, tá? O be é porque quando ele é finitivo, ele não tem aquela conjugação. O being, você vai ver aí o ing, né? Que são, você vai ver muito isso nos contínuos, nos progressivos. A gente vai ver nas estruturas da frase mais à frente. E o being também, que é o particípio. Aqui você tem aqui o verbo chutar, né? Que kick, dos exemplos mais à frente que você viram lá que você viu lá do exemplo do time, né? Do Liban, né? Ó, to kick é como é que é a variação nele no passive voice? Ó, aquilo seria pode até ser chutado, foi chutado por alguém, né? A bola foi foi chutada, né? Chutado. Foi chutada pelo centroavante. A bola foi chutada pelo atacante, né? Então você tem aqui as variantes das estruturas. Se eu estou no presente, tá aqui, ó, tinha sido chutada por alguém. Foi chutada, né? Está sendo, ou não está sendo, não, está indo ser chutada, né? Se fosse para traduzir. Aqui vai ficar o progressive, né? É quase a variante desse daqui de cima, né? Está sendo chutada, né? Será chutada. Aqui eu não vou dizer tem sido chutada. Dá para fazer a variante. Pode ser chutada, que tem os modais. Estava sendo chutada ou deveria ser chutada, tá? Aqui você vai ver a variante disso aqui, tá? Deixa eu tentar abrir aqui a tela aqui para ficar mais fácil para poder. Vou fechar aqui e vou explicar aqui mais uma vez aqui. Só um minutinho. Peço desculpa, aconteceu um probleminha com o meu material aqui, por isso que eu tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Mas voltando a falar, então você vai ver algumas variantes que eu vou voltar no livro de vocês. E essa variante,
você vai perceber muito de forma categórica quando vocês estiverem passando para a voz passiva. Tá? Gabriel. Então, retomando aqui, a respeito da voz passiva, então você tem aí uma estrutura, né? E essa estrutura, ela é realizada dessa forma, ela vai seguir esse segmento nas suas estruturas. Então, vou voltar aqui, compartilhar, que eu havia falado. Aí aqui tem um outro exemplo aqui, ó. Alguns exemplos da transformação que eu li para vocês anteriormente. Deixa eu aqui dei as variações para vocês e aqui tem alguns exemplos, ó. Passive, the cooking or eating by the children. Por exemplo, se eu fosse falar da voz passiva, se eu fosse no português, as crianças comeram o biscoito. Como é que ficaria isso na voz passiva? Eu quero dizer que os biscoitos foram comidos pelas crianças. Então, vai ser the cooking were eaten by the children. Como eu havia falado lá anteriormente, vocês vão ver a presença do verb to be a todo momento aí, vocês vão ver. Vocês vão ver a presença dele a todo momento. Você vai ver a presença do verb to be, você vai ver a presença dos verbos no particípio em quase todos os verb tense, tá? Na voz passiva, aqui, ó. The children ate the cookies. As crianças comeram biscoito. Na voz passiva, aqui. The tuna are dug by the gophers. Então, você vai ver the gophers. Gophers seria uma espécie de roedor, tá? Nem sei se aqui no Brasil tem essa espécie de roedor. Não sei se no Brasil tem. Os túneos, né? São, dug seria cavado, né? São cavados, né? Pelos esses gophers. É um tipo de roedor. Eu não sei se no Brasil tem esse tipo de roedor. Então, the gophers dug, ou seja, cavam, né? Os túneos, né? Quer dizer aqui. Aí aqui, nessa atividade aqui, Select Practice, vocês teriam que passar, né, para a voz ativa. Eu vou tentar fazer com vocês, oralmente, para vocês verem como é essa mudança. Vamos aqui, vamos tentar fazer a primeira, a segunda, e aqui tem esse texto aqui que é para vocês reescreverem. Eu vou ver se até até na próxima aula, eu passo isso para vocês, tá? Ó, vamos aqui primeiro para a voz ativa, para a voz passiva. Deixa eu ver a hora aqui, eu tenho alguns minutos, tem mais 9 minutos. Dá para a gente fazer. Então, a gente vai usar para a sentença active or passiva, né? Então, aqui é porque eu não tenho como botar e escrever. Ó, Louis made the chocolate cake, ou seja, a Luz ela fez o bolo de chocolate. Aí eu quero dizer que que o bolo de chocolate foi feito pela Luz. Vou tentar escrever aqui. Ó, então você vem, primeiro tem que pegar o objeto, que é o resultante da ação, do feito que a Luz fez. Então eu vou botar the
Deixa eu tentar botar com uma caneta diferente aqui, para vocês verem que eu vou botar em preto aqui. Ó, então vai ficar the chocolate cake. A transformação do meu verbo. Aí que vai entrar a questão que eu falei. Então, primeiro eu tenho que colocar o verb to be. Como é passado aqui, então automaticamente vai ter que ser passado. Então, ele foi feito. Então, vai ficar was. Não sei se vai dar aqui para escrever. Was foi feito. Participe do verbo make. Aí vai lembrar lá. Presente, ele é make. Passado, ele é made. E como é que ele é no particípio? Quem se lembra do particípio do verbo make? Quem se lembra? Vai ser a mesma estrutura? Ou não? Made ou não, gente? O que vocês acham? Lembra lá da tabela? Vocês se lembram da tabela? Não? Não tem como ficar não, né? Aí É fica o mesmo mesmo. É normal. que eu não estou ouvindo direito a Mariana, não. Mas é o mesmo, não vai mudar. Então, vai ficar made. É o mesmo, é o Por que, mesmo, é o mesmo. professora? Porque a mesma estrutura do passado, nesse caso aí. Nesse caso aí, vai ser a mesma estrutura, tá? Made. O bolo foi feito por quem? By Louis. Então, por que eu ressaltei a questão do verb, a questão do verbo? Deixa eu ver a hora aqui. Porque vai ter casos que o verbo não vai ter mudança nenhuma. No caso dos verbos o ed, ou também verbos também regulares, no caso do made. Mas vai ter casos que sim, por exemplo, o verbo take, took, tooking. Vai mudar, né? Então, você viu aqui embaixo a estrutura aqui. Tá até aqui a resposta, ó. Tá vendo? Aqui. Ó. The chocolate cake, isso aqui foi feito, ó. The pocket was advertisement by the travel agent. Ou seja, o pacote, no caso aqui deve ser o pacote de viagem, foi efetivado, foi feito por um o quê? Agente de viagem. Então, eu vou dizer o quê? O agente de viagem fez o quê? O agente de viagem, ele fez lá o pacote, né? Que a advertisement é usado para isso, né? Para que fez no caso, o pacote para a pessoa viajar. Então, aqui essa estrutura, olha aqui, ó. Ficou mais ou menos the travel agent advertised the pocket. Então, deixa eu botar aqui, ó. Ó, a resposta. Vocês viram que mudou aí. The travel agent advertised the pocket. Né? Vocês viram aí que a estrutura aí mudou aí. Né? Por quê, professora? Porque você está vendo aqui a estrutura no passado, olha. Se é passado aqui, automaticamente aqui vai ser simple past. Ó, outro exemplo aqui. Ó, the chain was broken by my brother. Então, quem quebrou foi quem? O brother. Então, vai ficar my brother broke the chain on my bike. Esse on my bike aqui é o complemento aqui da frase, tá? Quando vocês forem fazer, nem precisa de colocar esse complemento, tá? Não precisa. Aqui só foi mesmo para confundir. Vamos supor que eu quero só botar isso aqui, sem isso aqui. Não tem problema nenhum, tá? Aqui. Ou também, vocês podem botar lá na frente, vírgula, e continua a frase. Tá?
Vamos para uma mais... Então, ficou mais ou menos assim, né? A outra practice, essas frases aqui, vai ficar, né, no vídeo, né? Então, a outra frase aqui, as outras frases, era para vocês mudarem para a voz passiva, né? Para a voz passiva, não, desculpe, para a voz ativa, né? The statue is being visited by hundreds of tourists every year. Eu quero dizer que aqui que a estátua, né, deve ser da Liberdade, ela é visitada, ou tem sido, né, ou não. É contínuo aí. Então, tem sido, está sendo visitada por centenas de turistas todos os anos. Então, você está vendo aí que essa estrutura aqui é uma estrutura, né, de voz passiva. Então, se eu quero transformar ela para ativa, vai ficar o quê? Milhares não, centenas de turistas visitam, né? Visitam, esse visitam vai ter que ser presente. Visitam a estátua todo ano. Ou se quiser botar todo ano lá na frente, também pode também vocês iniciarem a frase, tá? Bom, eu dei uma introdução nisso daqui. Mais ou menos. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Bom, a princípio, realmente, gente, o que vai deixar a gente um pouquinho confuso é a relação do verb tense, que realmente a gente fica um pouco confuso. Só que vocês têm que pensar o seguinte: se a estrutura está passada, a voz passiva vai ter que ser passada. Se a voz passiva ela está progressiva, está com ing, a voz passiva tem que estar no ing. Se ela está perfeita, automaticamente o verbo vai ter que ser perfeito. Essa é uma questão até de lógica. Agora, não adianta eu trabalhar com voz passiva ou com voz ativa se eu não conhecer o verb tense, as estruturas de verb tense. Eu não sei o que é present perfect, eu não sei o que é present continuous, eu não sei o que é simple present. Se eu não saber isso, vai ficar boiando, tá? Porque esse é conteúdo assim, já está no final, como vocês já estão no terceiro ano, já é praticamente o final, é o lápis da língua inglesa. Eu costumo dizer que é a voz passiva, voz ativa e voz passiva, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que já são meio-dia. Não? Então eu vou estar encerrando a aula por aqui, tá? Quem não assistiu, veja os minutos anteriores, tá bom? E vamos almoçar, né, Mariana? Então, bye bye. See you there. Have a nice week.